Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências com diversas pessoas, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje, ela é a brasileira, paulistana, mãe de 2 filhas, uma adolescente de 17 anos e uma garota de 9 anos que nasceram nos Estados Unidos. Kellen Prestivale, obrigada por sua participação, Kellen. Obrigada a você por ter me convidado, é um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada com o seu convite. Muito obrigada. Obrigada, Kellen. Kellen, vamos começar. Onde você mora? Eu moro no estado da Virgínia, que está assim, tipo, a cidade que eu moro é em Centerville, que é mais ou menos uns 20 minutos dirigindo de Washington, D.C., da capital. Eu conheço. Eu estive em West Virginia, que é próximo de Virgínia, né? É, 1 hora da... West Virginia, na verdade, é na fronteira entre Virgínia e Norte Virgínia. West Virginia é na fronteira, é 1 hora da minha casa, melhor dizer. Ah, tá. E você gosta de morar aí, Kellen? Olha, eu gosto por uma questão de oportunidade de emprego, que eu acho que aqui, assim, questão de salário, essas coisas é legal, pagam bem e tal, mas também o custo de vida é muito alto. Mas a coisa que eu não gosto muito daqui da Virgínia é a temperatura, né? A gente é brasileiro, gosta de sol, gosta de praia, né? Então aqui neva, é muito frio, muitos meses, né, de inverno, então assim é meio complicado. Eu sei como que é, porque eu tô na Pensilvânia e nós estamos próximas. Você tá ainda mais norte frio. Que eu, né? Então, mais frio ainda. Mais frio ainda. É. E como é que é a comunidade brasileira em Virgínia? Tem muitos brasileiros aí? Não sei. Porque Você não se conecta com os brasileiros, Kellen? Não que eu estou fugindo de brasileiro. Mas a questão é que, na verdade... eu estou aqui há muito tempo, então, assim, a minha comunidade brasileira, tenho amigas brasileiras, que são, inclusive, uma das minhas melhores amigas, que são 4 brasileiras, e, na verdade, mas é um grupo muito restrito, né, então, igual a vida daqui é muito ocupada, a gente, né, trabalha muito, a gente tem eu, principalmente, sou mãe de 2 filhas, né, sou divorciada, e tenho as 2 minhas filhas, então, assim, eu tenho uma vida muito corrida. Então, a parte de socialização fica um pouco mais complicado. E na Virgínia, eu acho que até nem tem muito comunidade brasileira, assim. Teria uma comunidade maior, que eu sei, de brasileiros no estado de Maryland. Lá existe uma comunidade muito grande de brasileiros. Inclusive, tem até a loja brasileira lá, que vende pão de queijo, vende pastel, vende coxinha, vende tudo. Então, assim, né, eu vou lá, às vezes eu vou para lá, dirijo 40 minutos só para ir comer coxinha, né, aquelas coisas. Eu não tenho essa oportunidade, eu dirigiria até acho que 2 horas para comer uma coxinha. Onde eu tô Pittsburgh, tem um pessoal que faz isso também, que vende por conta, mas a gente fica enlouquecido para comprar, realmente é bem diferente. E qual a sua ocupação, Kellen? O que você está fazendo? Na verdade, hoje eu sou, na verdade, funcionária pública do Departamento de Serviço Social aqui. Eu trabalho com a parte de manutenção das crianças, que aqui é chamado de Child Support Enforcement, que é a parte da manutenção quando os pais são divorciados, né, o pai paga pensão para a mãe, dá para as crianças. Tal. Então, eu não lido com parte social, mas eu faço mais a parte executiva administrativa para as 2 gerentes de distrito, que eu, na verdade, sou assistente delas. Né? Então, eu faço mais a parte administrativa do escritório, de questão realmente de vida social, né, de estar com clientes na questão social. Você teve que fazer concurso, é igual concurso público, igual no Brasil, a gente faz concurso, como que faz para trabalhar no governo? Porque você trabalha no governo dos Estados Unidos. Sim. Como funciona? Na verdade, assim, não tem concurso, tá? Na verdade, alguém que está procurando, ou, né, no caso, quer trabalhar para o governo federal ou para o governo estadual, que é o meu caso, eu trabalho para o governo estadual aqui,
né? Então, no caso, você entra, existem umas websites, né? Que no caso, vamos supor, se você mora em Pittsburgh, no estado de Pittsburgh, tem o website do estado, da cidade ou do estado que você mora, né? No caso, em Pittsburgh que você mora, então você vai na página lá, .gov, que é de governo, e aí tem lá as vagas abertas, né? E você simplesmente aplica, como qualquer emprego normal. Só que a única diferença, eu não sei no estado da Pensilvânia, mas, né, no caso, porque no estado da Virgínia, nós temos uma regra que quando você é contratada pelo estado, você tem um ano de estar em a avaliação. Ai, gente, desculpa, mas às vezes esqueço palavra em português. É um tempo de, assim, de avaliação. Então, assim, cada 3 meses, você se junta com o seu gerente lá, faz uma avaliação de como você está indo, o que você tem que melhorar, né? Então, tem um período de um ano, vamos dizer assim, um período de carência, que você tem Tá. experiência de carência que você tem que passar. Passando desse um ano, né? No caso, não que você não seja... Porque aqui não existe registro, né? No Brasil, nós temos a carteira de trabalho. De trabalho, aqui não existe isso, né? Mas, no caso, você tem esse período de um ano de carência para você realmente ficar quase assim, imune de ser mandado embora, vamos dizer assim, sem nenhuma causa, né? Porque sem justa causa, vamos dizer assim. Que bom. Aí, depois de um ano, você acaba tendo um pouco mais de segurança. É um trabalho um pouco mais seguro, né? Depois de um ano, eles têm que realmente ter uma razão muito grande para te mandar embora, ou para qualquer, sei lá, se der um problema lá de dinheiro, que o governo, sei lá, não tem o dinheiro para pagar teu salário, né? Que às vezes acontece. Já vi muitos casos. Só que aí tem uma outra negociação que vai por detrás de tudo isso, né? E o tempo que você está dentro do Estado, você custa tanto dinheiro para o Estado, né? Então há uma negociação quando acontece isso, né? Mas aí, assim, depois de um ano é uma coisa assim, você tem um trabalho mais estável, melhor dizer. E qual era a sua ocupação no Brasil, Kelly? Então, no Brasil, eu fui também, assim, como se diz isso? Secretária executiva, assistente executiva, acho que é mais ou menos. Secretária executiva. Eu fiz isso toda a minha vida no Brasil. Eu comecei a trabalhar, tinha 17 anos, que eu fiz assim, como que chama? Colegial, que nós chamamos na época, colegial técnico, em administração. Então, eu comecei a fazer estágio muito cedo, eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer estágio, e eu fui realmente ser assistente de uma secretária executiva de uma grande empresa no Brasil, né? Então, eu comecei minha carreira de ser assistente executiva desde meus 17 anos, né? Então, foi isso que eu fiz minha vida inteira. E você está aqui há quase 21 anos. Quase 21 anos. Em agosto, dia 6 de agosto, 21 anos. Então, você está hoje bem posicionada, trabalhando por governo, mas nem sempre foi assim. Me conta lá no começo como foi a sua vinda para cá. Porque é isso que a gente quer brasileiro saber. não vê, né? Só vê uma coisa bonita, que hoje está tudo bem. Então, primeiro a gente contou a coisa bonita, que já está em cargo de governo, mas nem sempre foi assim. Vamos contar os perrengues? Vamos. Tem muito, viu? E temos muito. Como que foi sua vinda para cá, seu primeiro trabalho? Conta aí pra gente. Então, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu estava assim, né, vir, não vir, aquela coisa toda de adaptação, idioma, eu já falava um pouquinho de inglês, assim, tinha um básico de inglês. Entendia mais... Você tinha qual idade? Desculpa, qual idade? Eu tinha 25 anos quando eu vim. E aí, no caso, eu vim com o programa de Au Pair, que é um programa, assim, que eu recomendo muito, né, as meninas até 25 anos, que é permitido até 25 anos, eu estava assim na faixa limite de poder vir. Então, assim, para quem quer vir para os Estados Unidos com esse programa de Au Pair, é um programa muito legal. Eu gostei muito assim, é muito organizado, é um programa, inclusive essa empresa é uma empresa inglesa, não é nenhuma uma empresa americana, é uma empresa inglesa, que faz intercâmbio, né? Então, eu vim fazer um intercâmbio com o trabalho e o estudo, né? Eu morei na casa dos americanos, eu tinha 2 crianças que eu cuidava, que nem uma babysitter, né? Uma nanny, como eles chamam aqui, né? E aí, no caso, eles te pagam a escola. Então, eu fui estudar inglês, num college, né? Então, assim, você tem que fazer uma carga horária, um certo número de créditos, né, de inglês para você continuar estudando. E eu, assim, eu aprendi muito. E você ajudava na casa com as crianças e ficava lá dentro?
Porque eu morava na casa deles, né? Eu tinha meu quarto, meu Eles eram banheiro. seus tutores. Mais ou menos Eles isso. eram seus tutores. Geralmente é Uhum. o que acontece, né? Geralmente, assim, quando você vem para casa dessa família, eles te ligam. O programa te ajuda muito em comunicação junto com as famílias, né? Então, a família te liga no Brasil, vocês conversam. Por isso que você tem que ter mais ou menos uma base de inglês, porque a família vai te perguntar coisas, né? Se você tem Uhum. dúvidas, você vai perguntar para a família também. Então, tem que ter um pouco de comunicação antes de você vir, né? Então, eu vim, mas é aquela coisa assim, ó, que eu digo a todo mundo. A gente sai do Brasil, né? Com toda a criação brasileira, com toda a estrutura familiar e estrutura, Sim. né, de princípios da gente brasileiro, e aí a gente chega aqui, eu sempre digo às pessoas que eu entrei, eu dormi dentro do avião e acordei em outro planeta, né? Porque o idioma era diferente, cultura diferente, gente diferente, costumes diferentes, realidades diferentes, princípios diferentes, então assim, foi assim, né, acordar em outro planeta para mim, né? Comida diferente. Comida diferente, né? Porque não tem arroz e Não, feijão, não tem macarrão com carne moída, nem pão francês. nem pão francês, né? Então a Não gente tem pão francês. não, aí tem que ser pão de forma mesmo, entendeu? Então é isso. Mas assim, foi assim que eu vim para os Estados Unidos, né? Eu morei com eles durante um ano, o programa de au pair dura um ano, mas aí você pode pedir extensão, muitas pessoas pedem extensão, né? Que às Uhum. vezes eles querem estudar ou querem ir para uma faculdade aqui, graduar uma faculdade aqui, então tem como pedir uma extensão desse visto de au pair, aí outra vez você mude o visto. Então tem uma parte legal de vistos, né? Que você pode tramitar através até da faculdade daqui, dos colleges, né? Que eles chamam aqui community colleges. Eles são bem legais, Uhum. o pessoal da parte internacional, né? Os counselors, que são os conselheiros dos estudantes, né, aconselham, ajudam você a tirar o visto, ajudam você a modificar teu visto para continuar estudando. Então, assim, o pessoal, é uma coisa muito legal aqui, que todo mundo assim, ajuda, sabe? Todo mundo quer te apoiar, todo mundo sabe que você é imigrante, que você está aqui. Então, essa parte é muito legal, foi muito legal essa parte minha, Que quando eu bom, cheguei aqui, foi muito bom. que bom. E você percebeu que você foi bem recebida pela família? Sim. Foi um programa caro ou não? Então, o programa nem é tão caro, porque, na verdade, você paga a sua vinda aos Estados Unidos, né, a Uhum. passagem, e o seu Uhum. retorno, eles te pagam, a família te paga o retorno, tá? Para você Ah, voltar para o tá. Brasil, eles te pagam. Aí o programa, eu não me lembro agora, que eu estou te falando, faz 21 anos, Não, muitos anos tudo bem. atrás, hoje eu nem posso falar de valores, porque, no caso, assim, muda muito, né, negócio do Sim, dólar até. sim. Tal. E a outra coisa que eu ia comentar, negócio sobre vir para cá e ser au pair, a família te paga semanalmente um dinheiro para você poder comprar suas coisas, né? Você cuida das crianças, mas você é remunerada. E tem algumas também que, conseguem utilizar o carro da família, né, A às família me dava, vezes. eu tinha um carro que a família me deu, porque no caso eu levava as crianças depois da escola em atividades, né? O menino fazia futebol, a menina tocava bateria, né? Então eu levava, eles tinham aula de catecismo, então eu sempre estava com as crianças, levando as crianças na época do verão, eles pagavam um clube que tinha piscinas, então eu levava eles para a piscina. Então, assim, eu fazia diversas coisas com as crianças e eu usava esse carro que é família. E no fim de semana, que eu não trabalhava, Uhum. eles deixavam, Sim, eles me permitiam usar o carro para que bacana. minha própria vida particular, né? Então foi bem legal, assim. Mas a família, assim, não foi uma das famílias melhores, perto de outras au pairs, né, que eu Ah, conheci por aqui. quê? O que aconteceu? Então, é assim, aquela coisa, a gente já tem a cultura, né, a diferença de cultura, né? Então, mas não era uma família muito amigável, não era uma família muito aberta a te conhecer, a saber como você é, ou querer saber do teu país. Então, assim, as Uhum. pessoas que querem vir para cá com esse programa de au pair, que eu recomendo, assim, para muita gente, não porque minha experiência não foi das melhores, mas eu conheço várias pessoas que tiveram uma experiência fantástica com esse programa. Você tem entrevista com a família lá no telefone, pergunta, sabe? Eu vou jantar com vocês todo dia, eu tenho liberdade de comer a comida de vocês, como que é a alimentação dos dias das crianças, né? Então, tem tudo isso que eu, na verdade, quando eu não sabia de nada, né?
de fazer essas perguntas. Depois que eu vivi, eu falo, meu Deus, por que eu não falei isso antes? Por que eu não perguntei isso antes? Então, eu acho isso muito importante quando você vai fazer um intercâmbio, né, principalmente nesse programa de au pair. É bem importante você conversar e ver a dinâmica, né, da família com você. Eu acho bem legal isso. E eu não Eu tive acho que eu acho que o objetivo desse podcast é exatamente esse, Kellen, da gente, através de outras histórias, sim, de pessoas que querem vir para cá ou que já estão aqui e, sim. de repente, houve uma dica, alguma coisa legal para melhorar a vida aqui. É, E você pega uma pessoa aí como você, de 21 anos, de Estados Unidos, eu acho que tem bastante coisa para tem. interessante para falar pra gente. É. E você já morou em outros estados, Kellen? Já. Eu morei no estado da Georgia, vou contar um Uhum. pouquinho da minha vida aqui, porque, na verdade, eu me casei, e aí, no caso, eu praticamente tenho só uma irmã que mora nos Estados Unidos, tá? Onde ela, sua irmã, mora? Ela mora aqui no estado da Virgínia também, mas ela Ah, mora tá. numa cidade um pouco distante da minha, mas a cidade dela é mais ou menos 1 hora da onde eu moro, né, indo mais para o sul da Virgínia, falando assim. Então, É o seu único parentesco aqui, a sua irmã? é a única irmã que eu tenho, né? Então é só eu e ela, então nós duas estamos aqui, né? Então, Aham. então assim, eu só tinha minha irmã aqui e como assim, minha irmã e eu, assim, a gente aprendeu, vamos dizer assim, não que nós éramos assim, mas nós aprendemos com a vida aqui, por trabalhar muito, por querer conseguir, por conquistar, aquela coisa do sonho americano, né? Que você quer batalhar, você quer estar numa vida estável. Então, assim, a gente nunca teve muito tempo de passar tempo juntos, né? E isso é um preço que a gente É. paga quando a Sim. gente vem para esse país. E às vezes fala, não, mas não gosto daqui. Uma coisa que eu falo para todo mundo, esse país não é para todo mundo, entendeu? Não, existem pessoas que não conseguem se adaptar a isso, a essa mudança drástica, porque é uma mudança drástica, né? Porque no Brasil nós vivemos em família, nós vivemos juntos, nós vivemos perto, nós, tio, primos, e aí vai, vovó, essas coisas. E aqui não É existe, diferente. né? Então todo mundo aqui é separado. Aí o que aconteceu? Eu me casei, eu tive minha primeira filha, e aí, no caso, a família dele, do meu, vamos falar, meu ex-marido hoje, né? É uma Aham. família muito grande, e ele falou, por que que nós mudamos para Georgia? Porque praticamente toda a família dos primos e tudo tá lá, né? E eu ia ter um pouco mais de apoio também em questão da minha filha, não ter que pagar babysitter, porque é muito caro, né? Custa muito dinheiro isso aqui, né? Tira um pouco do teu salário, que às vezes é nem, assim, você trabalha para pagar babá, né? Mas, enfim, aí eu falei, tá, e aí eu mudei para Georgia, morei lá 5 anos, foi uma experiência excelente, adorei o estado da Georgia, é um estado muito legal, um estado mais quente, né? Se tem neve é muito pouquinha, o frio de lá é bem assim, dá para aguentar bem, entendeu? Mas teve outras complicações em questão que teve um desastre aqui da Katrina, que foi um furacão que destruiu toda a parte de New Orleans, né? E aí, no caso, Georgia virou casa de gente que virou indigente. Então, Jura, Kellen? nós temos aqui nos Estados Unidos uma organização que chama FEMA, que é uma organização que, na verdade, quando há desastres de coisas naturais nos estados, eles acolhem as pessoas. E muitas pessoas, às vezes, pedem casas, pedem por causa de furacão, por causa de tudo isso, né? Sim. E aí, no caso, o FEMA, na verdade, é uma organização que não tem fins lucrativos, e, no caso, eles é mantida pelo governo e pelas pessoas que ajudam, né? Que aqui é uma coisa que eu acho incrível nesse país, a solidariedade, né? Isso é uma coisa nesse país que me admira das pessoas, né? Então, assim, não importando se é americano, se é, né, gente latina, se é europeu, mas as pessoas se ajudam, as pessoas têm compaixão pelas pessoas que estão sofrendo por um desastre. Então, tudo é doações, é roupa, é alimento. Então, essas pessoas ficaram sem casas, ficaram sem abrigo, perderam tudo, né? Então, o FEMA, o que ele fez? Ele começou a distribuir essa população em diferentes estados. Uma parte foi para o Alabama, uma parte foi para Georgia, outra parte foi para a Flórida. Então, assim, eles distribuíram essas pessoas dentro dos centros onde eles tinham esses outros centros para, né, as pessoas começarem uma vida nova. Então, mais começaram a vir pessoas
de muito problema. O meu condomínio, inclusive o condomínio que eu morava, era um condomínio fechado, que tinha portão, tinha interfone para abrir os portões, então tocava meu celular, e, no caso eu abri o portão com o meu telefone, aquelas coisas todas. Então era um apartamento de condomínios muito seguro, com portões e tal, e mesmo assim começou a haver problemas de polícia, tráfico de drogas dentro do meu condomínio. Então eu achei, assim, eu já fiquei em pânico, Então começou a existir algumas transformações na cidade onde eu morava, que era uma cidade muito boa, por causa de escola. Eu tinha minha filha que já começava a ir para a escola, então eu falei, não dá, eu não vou conseguir ficar nesse pânico, nesse medo de ter o portão, eu tenho o portão para entrar no condomínio e de repente eu não sei com quem está aí sentado na escada do meu apartamento, Então, assim, começou a me dar um pouco de pânico, e aí eu decidi voltar para Virgínia, onde eu tenho minha irmã e tenho minhas amigas também, de tantos anos que eu moro aqui. Eu tenho amigas que são minha família hoje, Meus amigos aqui, minhas amigas, eles são minha família aqui, Então é É isso. isso mesmo. E você comentou da segurança, dessa parte da segurança, que você ficou com medo em relação às suas duas meninas, suas filhas. O que você acha que mudou na criação delas aqui nos Estados Unidos, comparado com a criação que elas teriam no Brasil? Pois é, eu, na verdade, assim, eu comecei a entrar nesse pânico porque eu tive um sequestro relâmpago no Brasil, 2 anos antes de eu vir para os Estados Unidos. Uhum. E Então, me conta, Kellen, como que foi isso? Então, na Você verdade, morava onde? eu morava na cidade, eu sou da cidade, eu nasci na capital de São Paulo, mas eu cresci, na verdade, em São Caetano do Sul. Eu sou de São Caetano, do ABC paulista, ABCD, do ABCD paulista, Eu sou de Diadema. Por isso que eu falei que é ABCD paulista. Você lembrou do meu D, né? Eu lembrei do seu D. Aí, Inclusive, eu preciso dar um salve pro pessoal da minha quebrada. É isso aí, Então, eu sou de São Caetano. E aí, no caso, foi uma coisa que eles... foi assim, um encontro de carro com carro. Eles me fecharam na porta. Eu estava estacionando o carro na frente da minha casa. E eles me cercaram com outro carro e, na verdade, me levaram. Te levaram? Me levaram. Me levaram. Mas E como aí foi, assim? Então, aí existe uma coisa que eu, muito em pânico dentro do carro, eu tinha um revólver na minha cabeça, porque eles estavam em 2, O cara pediu para mim pular para o banco do passageiro, ele veio dirigir, o outro entrou no carro, na parte de trás, o carro era 4 portas, então ele entrou na parte de trás, o outro rapaz, e ele colocou o revólver o tempo todo na minha cabeça, e eu pedia para descer, eu pedia para descer do carro, falava, leva tudo, deixa eu descer, E aí, no caso, ele chegou até, quem é de São Paulo sabe, tem a Anchieta, que é uma rodovia, Ele chegou até chegar quase na Anchieta, foi quando eles na verdade, me liberaram, mas por outras situações também, porque eles já estavam sendo perseguidos pela polícia, porque, na verdade, foi um sequestro relâmpago de uma persecução que eles já estavam tendo. Então, isso eu quase praticamente não dormi. Por uma semana, Como quase. assim, Cal? Assim, Eu não ia estar dormindo até hoje, Kelly. Não, no Você primeiro doida? eu acho que eu tinha assim, uns 22 anos por aí, 22, 23 anos quando isso aconteceu. E aí, na primeira noite, ainda eu dormi no meio do meu pai e da minha mãe na cama, porque eu falei, nossa, eu com 23 anos dormindo com o pai e mãe, Que vergonha isso. Mas assim, eu não conseguia. Tão traumático. Fiquei. Assim, por muito tempo, quase uns 3 semanas, eu deitava no sofá da sala com a gente, nós, a família, assistindo televisão. Então eu falava assim, se eu dormir no sofá, deixa eu dormir, não me acorda. Porque para me acordar e para minha cama era aquela coisa de pensar, de lembrar. Sim. Então, eu assim, acho que por umas 2, 3 semanas eu dormi bem no sofá. Porque eu acabava dormindo com meus pais ali e, no caso, eles não me acordavam. Então, mas foi uma tragédia. E até isso foi uma motivação para mim. E foi engraçado isso, porque aconteceu isso comigo 2 anos antes de eu vir para cá, e eu já estava no 2º ano de faculdade, e no Brasil. Eu terminei a minha faculdade lá, e aí quando eu terminei a faculdade,
Eu falei para meu pai, eu preciso fazer alguma coisa para mim sair desse país, porque eu não consigo viver nesse pânico o tempo todo. Toda vez que eu saía com o carro, eu tinha medo de alguém, sabe, me fechar, eu tinha medo de alguém vir na minha porta. Então, eu vivia com pânico, né? Eu vivia com esse medo, com esse trauma. E aí, surgiu, eu me graduei em janeiro de 2000, né? E aí, em fevereiro, surgiu esse programa para mim vir para cá. E aí, assim, ó, eu coloquei os papéis, apliquei e deu certo. Eu vim em agosto, no mesmo ano de 2000. Né? Então, foi assim, uma coisa de Deus, eu acho, assim, que foi tudo meio que planejado de Deus, um plano de Deus, assim, sabe, para mim? Sim. Então, assim, Sim. E essa é a questão. E criar minhas filhas aqui, eu não tenho esse pânico, né? Claro que nós temos precauções, porque não é que aqui é um céu, né? Vamos dizer assim, existe crime, existe gente louca, existe gente... Atentados, né? Atentados, né? Não vamos dizer que aqui não existe, né? Porque muita gente fala, não, mas lá é tudo 100% seguro. Não, aqui tem roubo também, aqui tem, né? Tem sequestros, tem né? Essas coisas, mas... Tem criminalidade, mas só que... em todos os países, não importa onde você está. Né? Mas é aquela coisa, se minha filha sai brincar aqui, lá no playground com as crianças, eu nem me preocupo. Né? É uma coisa que a gente tem uma preocupação menos com essa questão de segurança, né? A gente sai, eu chego 2 da manhã aqui, eu nem preocupado. Claro que eu dou aquela coisa meio de brasileiro ainda, né? Dou aquela olhadinha básica, mas, né, para uma precaução e fim de papo, né? Entendeu? Então, uma das perguntas que eu ia te fazer era exatamente essa, né? O que você encontrou aqui nos Estados Unidos que você não encontrou no Brasil? Acho que você já respondeu. A segurança foi assim, primordial. Foi o que pesou para mim ficar, até vir para cá e ficar. E o que você encontra no Brasil que você não encontrou aqui? Olha, eu acho o brasileiro que é um povo muito acolhedor, né? Então, assim, isso é muito difícil encontrar aqui. Né? Aquela amizade, né, das pessoas, aquela facilidade de comunicação, né? Aquela coisa, afeto, né? Toque, que nós somos muito de toque, né? Nós brasileiros, e eu tive que aprender a parar com isso aqui, porque as pessoas me levavam muito a mal no começo, esse negócio de tocar as pessoas. Né? Eu também. Eu tive que me colocar um freio, assim, sabe? Era difícil no começo. Mas eu acho que nós temos muito isso, né? De juntar família, de juntar amigos, né? Então, nós somos muito, assim, de viver em grupo, né? E aqui não existe isso, né? Não tem então, isso. Isso me faz muita falta. Eu me lembro de um episódio, Kellen, que você falou que o brasileiro é mais caloroso. E foi muito interessante, que quando eu fui apresentada, quando eu cheguei, né? Eu me inscrevi num curso de inglês e tinha tutora. E quando eu fui conversar com ela, né? Me apresentar para ela, eu já me apresentei meio que abraçando, porque é assim que a gente faz, né? Ela ficou numa postura assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou invadindo, né? Aí a gente dá um passinho para trás. Porque é visível o desconforto de, né? Porque aqui existe uma coisa assim que eu aprendi muito, que tem assim, keep your hands to yourself, o que eles dizem, né? Ou seja, mantenha suas mãos para você mesmo. Né? Não consigo. Não consigo, I'm sorry. Primeiro de tudo que eu sou, assim, tenho família italiana, então nós falamos com as mãos, né? Tocamos as pessoas. Então foi muito complicado me segurar. Para mim também, até hoje. E muita gente me levou assim, principalmente o lado masculino, né? Até me levou para uma forma meio errada, meio assim, né? Me mal interpretou na questão de oi, tudo bem, e pôr a mão no ombro, né? Aquela coisa, né? Porque ninguém encosta em ninguém aqui. Não. Ninguém toca em ninguém. É por isso. Então, para você tocar, para a gente começar a tocar na pessoa, realmente passa a impressão de que a gente quer uma aproximação mais íntima, e não é, né? Exatamente. Né? Inclusive, eu, como tenho filhas aqui que nasceram aqui, que vão na escola aqui, na mesma escola, eles educam as crianças desde pequenininhos, de primarinho, assim, de escolinha. Keep your hands to yourself, assim, não toque seu amigo, não abrace seu amigo, sabe, seu amiguinho da escola lá, que a criancinha tem 3, 4 anos de idade,
não pode abraçar o amigo ou a amiguinha. Não pode. É assim, mantenha as suas mãos para você. Entendi. Então, né, eles ensinam isso dentro já, é assim, né? Uma coisa Da já cultura. mental, né? Que hoje é tipo assim, não me toque, porque você não tem o direito. Assim, você está invadindo o meu espaço. O meu espaço. É isso mesmo. É isso mesmo. E me conta, Kellen, assim, o maior perrengue que você já passou aqui. A gente quer ouvir os perrengues. Ai, cara, olha, eu passei situações aqui complicadas. Qual foi uma coisa engraçada, assim, que você poderia contar? Então, deixa eu te contar. Tem dois episódios, mas um é o mais engraçado, que eu e minha irmã estávamos juntas, inclusive, e toda vez que nós vemos o caminhão desse guincho, dessa companhia, a gente não aguenta, a gente tira a foto e manda uma para outra, né? Então, assim, foi uma situação que eu estava aqui fazia o quê? Uns 2 anos. Minha irmã veio 1 ano depois de mim, eu estava aqui já 1 ano e pouco, quando minha irmã veio. E aí minha irmã veio tal, e aí minha irmã comprou um carrinho velhinho lá, né? Porque a gente não veio com muito dinheiro, então a gente comprou um carrinho velhinho para se mover para lá e para cá. E aí nós fomos comer num lugar e já era tipo assim, a gente terminou de comer, já era quase 11 horas da noite. E aí era tipo, eu não sei como explicar isso, é que nem um plaza, né? Acho que é plaza que chama no Brasil, que tem um shopping, que a gente chama shopping center aqui, mas não é o shopping center brasileiro, né? É um plaza, né? Onde tem vários restaurantes, lojinhas tal. E aí eu e minha irmã saímos de lá, tal. Minha irmã começa a ligar o carro e o carro não pega. E já era assim, tipo 11 da noite. E assim, vazio, né? Não tinha mais nenhum carro, quase nenhum carro, assim. E minha irmã dava no contato e o carro não pegava. Ela falou, Kellen, a gente vai ter que chamar o guincho para guinchar o carro. E a gente estava assim, uns 20 minutos de casa, né? E aí ela ligou pro guincho, tal. Menina, me aparece aquele homem de guincho, um dente sim, um dente não, na boca. Um cabelo assim, ó, comprido até aqui, sujo. Aí eu olhei para mim e falei, o que aconteceu com ele? Não, cara, o cara uma cara de louco, assim. Eu falei, Karen do céu, eu falei para minha irmã, que é? A gente pode ir dentro do carro, porque eu não vou entrar dentro do caminhão do guincho com ele. Porque aqui, quando te guincham no teu carro, você vai dentro da cabine com o motorista. Aí minha irmã falou, ai, como que a gente vai entrar? E se esse homem não leva a gente para casa, leva a gente para outro lugar? Menina, aí minha irmã falou assim, olha, você pode colocar o endereço, né, que você pegou a gente em tal lugar, não aqui onde você pegou a gente. Bad girls. Ele falava pra gente que a gente era bad girls, menina, que a gente era... Sério? Não, cara, eu e minha irmã morria de medo. E ele falava com sotaque, assim, bem de interior, né, dos Estados Unidos. Sim. Né, bem interiorano, assim, o sotaque dele. Eu e minha irmã, a gente se agarrava uma na outra, assim, ó, e dava medo, que a gente não sabia se o cara ia levar a gente pro endereço, ou se o cara ia deixar a gente, vai saber aonde, e levar o carro embora. Então, assim, isso foi uma das situações que foi muito engraçada. E aí Mas deu tudo certo, levou certinho. Não, deu tudo certo, certinho, a gente pagou ele e tudo mais. Mas ele era assim, ele tinha uma carinha meio assim, meio não muito normal, né? A gente ficou meio com medo, 11 horas da noite, duas meninas na rua, entendeu? Aqui, né? Tava tudo sem ninguém, então a gente ficou um pouco com medo. E teve uma vez que eu dirigi meu carro na calçada de Washington, D.C. Dirigi, eu entrei na calçada e não percebi. Porque a calçada era ampla? Não, porque assim, ó, lá em Washington, D.C., as calçadas, sabe o calçadão que tem lá no Rio de Ipanema, aquele calçadão onde o pessoal corre, faz Cooper, que é um calçadão enorme. As calçadas de Washington, quer dizer, D.C., nunca fui lá. As calçadas de Washington, D.C., são enormes, assim, parece assim, o tamanho de uma avenida, a calçada, né? Aí eu fiz uma curva, e eles aqui, que eu acho legal, que isso não existe no Brasil e deveria ter, eles têm aquele um rebaixo na calçada que é para os cadeirantes, né? Que tem a faixa de pedestre, então quando para a faixa de pedestre, eles têm os rebaixes da guia para o cadeirante subir. Para os cadeirantes. E eu, a louca aqui, fui fazer a curva, fiz a curva na rampa do cadeirante e fui dirigindo na calçada. Minha irmã olhou para mim e falou, Kellen, mas eu acho que os prédios estão tão perto do teu carro. Menina, a hora que eu olhei, eu me dei conta, eu estava dirigindo na calçada. Eu te juro por Deus que até hoje, assim, ó, eu não sei como eu fiz aquilo. Aí, de repente, eu desci, bum, 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 com o carro e saí da calçada e fui. Gente, não parava de rir. Sabe que não parava? A polícia não apareceu ninguém?
Graças a Deus não apareceu polícia. Graças a Deus. Porque senão, assim, eles iam mandar pra cadeia aqui, né? Porque isso daí, assim... Com certeza, por isso que eu falei, não apareceu ninguém andando segurança no... no pedestre. Então, assim, Exato. entendeu? E eu tava super nova aqui também. Isso foi até antes da minha irmã já vir morar aqui, que ela veio me visitar. Isso foi assim, que eu levei ela para visitar, que ela veio por um mês só, e eu tava levando ela para visitar. Eu não tinha nem um ano aqui quando isso aconteceu, né? Então, assim, foi episódios, assim, engraçadíssimos que aconteceu, mas que a gente comete muito erro quando a gente chega. Sim, eu pago vários micos aqui também. E Kellen, assim, só para a gente finalizar, para não ficar muito comprida aí o nosso papo, qual é a dica monstra, assim, a dica brazuca que você daria para pessoa que está no Brasil, que tem vontade de mudar para os Estados Unidos? Qual é a dica brazuca mesmo que você dá para Então, essa pessoa? assim, ó, como eu digo às pessoas que não venham para esse país ilegal, principalmente nos dias de hoje. Eu vim para cá 21 anos atrás, era uma situação muito diferente, não porque é certo vir ilegal para esse país, mas eu digo que vir ilegal para esse país, a sua chance de um sucesso aqui é muito pequena, Sim, né? eu Então, concordo. assim, um conselho que eu dou para as pessoas, né, é tire o seu visto. Ou então tire o seu visto de estudante. Uma coisa, se você quer conseguir uma grande vida aqui, tire seu visto de estudante ou venha com o visto de au pair. Isso não é só para mulheres, tá, gente? Isso é para os homens também, porque eu conheci au pair que eles eram garotos e tinham 22 anos, eles eram au pairs, assim como eu. Que interessante, os meninos também? Também podem. Os meninos podem, isso é aberto para todo o público, tá? Então, assim, tire seu visto, ou venha com o visto de estudante. Mas é muito caro, é difícil. É caro. Visto de estudante é caro. Tá? Pagar a faculdade aqui para estudar aqui é muito caro. Ou então venha com visto de turista aqui, né? E tenta fazer uns cursos técnicos aqui dentro do teu visto de turista, porque é permitido, né? Então, isso você ganha experiência aqui. Né? Você pode depois trocar seu visto aqui, se você tem um visto de turista, você pode trocar para visto de estudante, mesmo estando nos Estados Unidos, desde que não passou da expiração do teu visto, né, de estar aqui, é óbvio, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu faria, que eu, assim, aconselho os brasileiros, querem vir para cá, quer tentar uma vida aqui, venha com visto, porque isso te vai levar para um sucesso nesse país e que te dá muita oportunidade, né? Vir ilegal... Porque te coloca num outro nível, né, Kellen? Porque... É muito difícil hoje em dia uma legalização aqui, vindo para esse país ilegal, tá? Primeiro de tudo, a lei de imigração mudou muito desde os tempos que eu vim para cá, né? Hoje, se você vem para cá ilegal pelo México, ou qualquer forma que você vier ilegalmente, entrar nos Estados Unidos sem passar pela imigração, vou dizer uma forma assim, né? É uma forma que não existe legalização. Mesmo que você case com um cidadão americano, uma cidadã americana, você terá que voltar para o teu país e pagar 10 anos no caso, de a penalidade por ter entrado no país ilegal. Então, não existe salvação para quem entra aqui ilegal, né? E mesmo que, não, mas eu caso com um americano, né? Encontro um namorado aí, americano, caso. Não, mas você entrou no país ilegal, você não tem salvação. Então, por isso que eu digo, eu não aconselho ninguém a entrar nesse país ilegal, porque as leis de imigração não é brincadeira. Então, essa a minha dica para todo mundo. Boa, dica boa. Kellen, em nossa conversa aí informal, né? Você falou que trabalhava com óleos, com essa área de óleos aí. Me conta um pouquinho como é que é e deixa seus contatos para quem tiver interesse nos seus óleos e para a gente finalizar. Então, eu estou começando um pequeno negocinho, né? Que na verdade, eu comecei a utilizar os óleos primeiro. São óleos essenciais. Eu acredito muito eu vou falar dessa marca que chama doTERRA. No Brasil eles chamam doTERRA, mas aqui é escrito doTERRA, né? Que é a forma americana. É uma empresa que está nos Estados Unidos, é uma empresa americana. Eles estão em Utah, né? Na cidade de Utah. Na verdade, essa empresa, eles têm óleos essenciais que são 100% puros, tirados da natureza. Inclusive, tem uma árvore no Brasil, na Amazônia, que é o único país que tem essa árvore, desse sérum que a nossa árvore tem, que é anti-inflamatório. E eu tomo todos os dias. Eu tomo todos os dias. Aí vai falar, nossa, você toma o óleo? Pode tomar óleo essencial? Depende. O óleo essencial do doTERRA é um óleo que eu confio muito porque eles têm
uma certificação de puridade, de purificação do óleo, tá? Que é um óleo 100% puro, tem mais de 40 mil testes por detrás de todos esses óleos, né? Primeiro, para a gente poder tomar, não são todos os óleos que se podem tomar, e existem 3 formas que você pode aplicar, que é a forma tópica, né, que você pode diluir, aplicar na pele, para problema de reumatismo, tem muita gente que tem problema de reumatismo, problemas de dores, dor de cabeça, eu tinha muito problema como que chama, com enxaqueca, né, então eu uso um óleo que no Brasil é chamado, como que é, hortelã-pimenta, que aqui é chamado peppermint, né, que é o peppermint americano, mas no Brasil chama hortelã-pimenta, né, e é um óleo que eu ponho no dedo 2 gotas, faço massagem aqui nos meus temples e eu cheiro o óleo. E assim, eu não tenho problemas de enxaqueca, já fazem quase assim, uns 4 meses já. Deu resultado, Kellen? Enxaqueca? O óleo trouxe resultado com a enxaqueca? Ai, que perfeito. E você tem óleo para dor na coluna? Essas coisas? Tem, inclusive assim, né? Eu vou até falar um pouquinho do meu problema. Eu tenho um problema de joelho muito grande, faço até fisioterapia por isso. Tomei alguns remédios, porque, claro, esses remédios, esses óleos, não é um milagre, né? O óleo essencial não é um milagre. Substituem os médicos. Eu não substituo os remédios. O óleo essencial, na verdade, ele é preventivo. É uma coisa que você vai fazendo, preventivo, para você não ter, né? Eu tenho muito problema de alergia, por exemplo, eu tomo um óleo que, inclusive, ele tem cravo, né? Ele tem a essência do cravo, ele tem o óleo do cravo dentro, que me previne de ter alergias do pólen, né, por causa da primavera e tal. Então, eu tenho muito problema. Esse ano eu não tive alergia. Fazendo esse tratamento de prevenção. Então, por exemplo, o problema de coluna, nós temos óleos que você aplica, que, na verdade, são anti-inflamatórios, né? No músculo, que nem eu faço fisioterapia, eu chego em casa com o joelho muito doído. Então, eu aplico esse óleo no meu joelho, entendeu? Aplico 2 vezes por dia. Então, isso me ajuda a acalmar a dor, me alivia a minha dor. Deixo de tomar meus remédios do médico? Não. Vou deixar de ir no médico? Não. Isso não é uma coisa para substituir coisa médica. Isso é uma prevenção e são óleos terapêuticos, né? E para contribuir com o tratamento, que já tem o tratamento. Né? Então, assim... Kellen, deixa seus contatos para quem tiver interesse em adquirir esses óleos como tratamento, para contribuição do tratamento que já está fazendo, para a coluna, enfim, de tudo que você falou. Tá bom, o meu contato, você pode me encontrar no Instagram, com o meu nome, Kellen Precivale, tá? Você vai ver lá... K-E-L-L-E... K-E-L-L-E-N... O sobrenome é P-R-E-C-C-I-V-A-L-E. Kellen Precivale no Instagram. No Instagram. Kellen, você quer deixar um e-mail? Pode, contato? Meu contato de e-mail é P-R-E-C-I-V-A-L-E @icloud.com. Ok. Ok, querida, muito obrigada, Kellen, pelo seu tempo, por compartilhar sua história com a gente. Imagina. Você é uma graça, eu te admiro muito por tudo que você passou aqui nos Estados Unidos e por tudo que você passa. Mas tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. E você é uma pessoa que eu tenho muita admiração, porque você realmente tem uma história muito bonita aqui. Obrigada. E eu agradeço demais sua participação. Imagina, sempre que precisar, eu tô aqui, tá bom? Um beijo, querida. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Você que mora nos Estados Unidos, que é brasileiro e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, escreva. O meu e-mail vai estar abaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo.